Meus pais ajudaram meu irmão a roubar minha noiva e exigiram que eu pagasse pelo casamento deles, mas então descobri que ele era adotado e eles perderam tudo escondendo esse segredo. Antes de começar o vídeo, peço que me ajudem a alcançar a meta de 7.000 seguidores. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu gostei e compartilhem o vídeo, pois isso vai me ajudar bastante. Eu, homem de 28 anos, nunca imaginei que estaria nessa situação, mas aqui estou. Deixe-me te dar um pouco de contexto sobre minha família para que você entenda por que isso dói tanto. Eu tenho um irmão mais velho, Ed, homem de 32 anos, que sempre foi o filho favorito dos meus pais. Crescendo, tudo girava em torno do Ed, suas conquistas, seus problemas, suas necessidades. Ele era extrovertido, praticava esportes e tinha muitos amigos, enquanto eu era mais reservado e focado nos estudos. Nossos pais nunca tentaram esconder o favoritismo. Se tínhamos eventos no mesmo dia, eles sempre iam no do Ed. Quando eu tirava notas máximas, mal reconheciam, mas se o Ed conseguia um C ao invés de reprovar, havia um jantar de comemoração. Todos os natais, o monte de presentes dele era sempre maior. Todos os aniversários, as festas dele eram extravagantes, enquanto as minhas eram apenas pequenos encontros familiares. Aprendi a aceitar essa dinâmica desde cedo e foquei em construir minha própria vida. Depois da faculdade, consegui um bom emprego no setor financeiro e trabalhei duro para me tornar financeiramente independente. Ed, por outro lado, pulava de emprego em emprego, nunca ficando em nenhum por mais de alguns meses. Nossos pais sempre arrumavam desculpas para ele. Os empregos não eram desafiadores o suficiente, os chefes eram injustos, ele era muito criativo para a vida corporativa. Enquanto isso, eles criticavam minha escolha de carreira chata, mesmo eu sendo que tinha uma renda estável e economias. 5 anos atrás, conheci Sarah, mulher de 27 anos, no trabalho. Ela havia acabado de entrar na empresa como coordenadora de marketing e nos demos bem imediatamente. Ela era inteligente, engraçada e entendia minha paixão por planejamento financeiro e investimentos. Depois de alguns meses como amigos, começamos a namorar. Tudo parecia perfeito. Compartilhávamos os mesmos valores, objetivos semelhantes e nos completávamos perfeitamente. 1 ano depois, nos mudamos juntos, e no ano passado, eu a pedi em casamento. No início, Sarah se dava bem com minha família, mas as coisas mudaram depois que ficamos noivos. Ed começou a agir de forma estranha com ela, fazendo piadas inapropriadas e comentando como ela estava desperdiçada comigo. Ele aparecia no nosso apartamento sem avisar, mesmo quando eu estava no trabalho, dizendo que estava apenas passando pela vizinhança. Notei que Sarah também começou a agir de forma diferente. Ela ficou distante e reagia de maneira defensiva sempre que eu mencionava o comportamento estranho do Ed. Meus pais adoravam a Sarah no início, mas começaram a fazer comentários estranhos sobre como ela seria uma esposa perfeita, não especificamente para mim, apenas em geral. Eles a convidavam para eventos de família, mesmo quando eu não podia ir por causa do trabalho. Olhando para trás, eu deveria ter percebido sinais, mas confiei demais. Eu vinha economizando agressivamente para o nosso casamento nos últimos 3 anos. Queria dar a Sarah o casamento dos sonhos dela sem me endividar. Consegui economizar quase $50.000 enquanto também guardava dinheiro para o pagamento de uma casa. Meus pais sabiam dessas economias porque, de forma ingênua, mencionei isso durante um jantar em família, achando que eles finalmente ficariam orgulhosos da minha responsabilidade financeira. Em vez disso, fizeram comentários sobre como eu estava me exibindo e sugeriram que eu deveria ajudar o Ed com suas dívidas, já que eu tinha dinheiro sobrando. 3 meses atrás, Sarah começou a agir de forma muito estranha. Ela ficava até tarde no trabalho. Ela protegia o celular e arranjava brigas por coisas pequenas. Então, um dia, cheguei em casa e a encontrei arrumando suas coisas. Ela disse que precisava de espaço e que não estava pronta para o casamento. Devolveu o anel de noivado e se mudou naquela mesma noite. Depois, me bloqueou em todas as redes sociais e mudou o número de telefone. Eu fiquei completamente pego de surpresa e devastado. A reação dos meus pais ao término do noivado foi bizarra. Em vez de me apoiarem, eles pareciam quase aliviados. Minha mãe dizia coisas como, tudo acontece por uma razão, e talvez isso seja o melhor. Ed começou a aparecer mais frequentemente, agindo como se estivesse tentando me animar, mas algo no comportamento dele parecia errado. Na semana passada, meus pais me ligaram dizendo que precisavam ter uma reunião de família importante. Quando cheguei à casa deles, Ed e Sarah estavam lá, de mãos dadas. Meus pais estavam com uma energia estranha e empolgada enquanto anunciavam que Ed e Sarah estavam noivos e planejavam se casar em 2 meses. Eu me senti em um pesadelo doentio. Sarah nem conseguia me olhar nos olhos, enquanto Ed sorria como se tivesse ganhado um prêmio. Então, meus pais soltaram a verdadeira bomba. Eles esperavam que eu pagasse pelo casamento de Ed e Sarah usando minhas economias. A justificativa deles era de que, já que eu não usaria o dinheiro para meu próprio casamento, eu deveria fazer a coisa certa e ajudar meu irmão a ter o dia perfeito. Eles ainda disseram que seria terapêutico para mim e me ajudaria a seguir em frente.
Quando perguntei há quanto tempo Ed e Sarah estavam juntos, eles admitiram que os dois estavam se vendo há 6 meses, o que significa que o caso começou 3 meses antes de Sarah terminar nosso noivado. Fiquei chocado ao descobrir que meus pais sabiam do caso o tempo todo. Eles, na verdade, o incentivaram porque achavam que Sarah e Ed formavam um casal mais adequado. Meus pais vinham convidando Sarah para jantares familiares às escondidas, ajudando-a e Ed a organizarem encontros secretos e até ajudaram Sarah a planejar como terminar nosso noivado de forma gentil. Quando me recusei a pagar pelo casamento deles, tudo desmoronou. Ed começou a chorar dizendo que ele e Sarah eram almas gêmeas e que nunca tiveram a intenção de me machucar, simplesmente aconteceu. Meus pais me chamaram de egoísta e imaturo, dizendo que eu estava tentando punir Ed por estar com inveja da felicidade dele. Eles disseram que, como eu era o responsável financeiramente, era meu dever ajudar meu irmão que estava lutando. Eu perdi a paciência nesse momento. Disse que eles eram nojentos por me traírem dessa forma e que podiam ir para o inferno. Minha mãe começou a chorar dizendo que eu estava destruindo a família com minha rancorosidade. Meu pai ameaçou me deserdar se eu não ajudasse a pagar pelo casamento. Ed tentou usar o papel de irmão mais velho, dizendo que poderíamos superar isso se eu apenas apoiasse a felicidade dele. Eu saí de lá e bloqueei todos eles em tudo. Desde então, eles têm contado a todos na família que eu estou sendo irracional e tentando arruinar a chance de felicidade de Ed por vingança. Alguns parentes têm me ligado dizendo que eu deveria ser a pessoa mais madura, porque família é família, e o sangue é mais grosso que a água. Outros sugeriram que eu deveria ajudar a pagar o casamento para manter a paz. Estou usando o dinheiro que guardei para o casamento como entrada de uma casa. Recuso-me a financiar o casamento da minha ex-noiva traidora e do meu irmão que me traiu. Meus pais estão furiosos com essa decisão, mas honestamente, não me importo mais. Para mim, eles fizeram sua escolha quando decidiram apoiar o caso de Ed e Sarah em vez de serem honestos comigo. Será que eu sou o errado aqui? Porque toda a minha família parece pensar que sou. Atualização 1. As coisas ficaram ainda mais intensas desde minha última postagem. Primeiro, obrigado a todos pelos comentários de apoio. Vocês me ajudaram a manter a firmeza na minha decisão de não financiar o casamento deles. Mas o que aconteceu depois virou meu mundo de cabeça para baixo. Alguns dias depois de me recusar a pagar pelo casamento, minha tia Lisa, irmã da minha mãe, entrou em contato comigo pedindo para nos encontrarmos para tomar um café. Ela disse que tinha informações importantes que eu precisava saber. Fiquei hesitante no início, porque a maior parte da minha família estava tentando me convencer a fazer a coisa certa e pagar pelo casamento. Mas minha tia sempre foi diferente, mais honesta e menos envolvida nos dramas da família. Quando nos encontramos, ela parecia muito nervosa e ficava verificando o celular para se certificar de que ninguém estava ligando. Ela começou pedindo desculpas por guardar esse segredo por tanto tempo, dizendo que havia brigado com meus pais muitas vezes sobre me contarem a verdade. Então, ela soltou uma bomba que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. Ed não é meu irmão biológico. De acordo com minha tia, meus pais adotaram Ed quando ele tinha 2 anos, cerca de 1 ano antes de eu nascer. Eles tinham dificuldades para conceber e decidiram adotar. Então, surpreendentemente, minha mãe engravidou de mim logo depois que a adoção foi finalizada. Eles nunca contaram a Ed sobre a adoção porque tinham medo de traumatizá-lo. Em vez disso, eles compensaram demais sempre colocando Ed em primeiro lugar e dando a ele tudo o que ele queria. Minha tia me mostrou fotos antigas e documentos como prova. Ela tinha cópias dos papéis de adoção que guardei todos esses anos porque ela nunca concordou com a decisão dos meus pais de esconder a verdade. Olhando para esses documentos, tantas coisas começaram a fazer sentido. Porque Ed e eu não nos parecemos em nada. Ele é alto e loiro, enquanto eu sou de altura mediana com cabelo escuro. Porque não há fotos de bebê dele nos álbuns de família antes dos 2 anos. E porque nossos pais estavam tão obcecados em garantir que ele se sentisse especial. Ela revelou ainda mais detalhes. Aparentemente, meus pais pagavam pela terapia de Ed desde a adolescência, porque ele tinha sérios problemas de abandono. Ele tinha grandes crises sempre que diziam não para ele ou quando algo não saía do jeito que queria. O terapeuta havia sugerido contar a verdade sobre sua adoção anos atrás, mas meus pais recusaram, achando que isso o destruiria. Em vez disso, continuaram cedendo a todas as suas demandas. Minha tia explicou que o favoritismo extremo deles não era apenas uma forma de mimá-lo, mas um jeito distorcido de compensar a culpa que sentiam por manter a adoção em segredo. Cada vez que escolhiam ele em vez de mim, cada vez que elogiavam os mínimos esforços dele enquanto ignoravam minhas conquistas, estavam tentando garantir que ele nunca se sentisse indesejado ou diferente. A parte mais revoltante foi descobrir o envolvimento deles com Sarah. Minha tia revelou que meus pais ativamente incentivaram Sarah a se aproximar de Ed porque estavam preocupados com o padrão de relacionamentos fracassados dele. Eles achavam que Sarah era estável e responsável, diferente das namoradas anteriores, e que seria boa para ele. Eles a convidaram para eventos familiares sem mim, contaram histórias sobre como Ed precisava de alguém como ela e, sutilmente, sabotaram meu relacionamento com ela durante meses. Eu estava processando tudo isso quando minha tia mencionou algo que fez meu sangue ferver.
Meus pais tinham, na verdade, contado a Sarah sobre a adoção de Ed e seus problemas emocionais, pedindo a ela que o ajudasse estando ao lado dele, enquanto ela ainda estava noiva de mim. Pintaram Ed como uma pessoa vulnerável e quebrada, que precisava do amor e do apoio dela, fazendo-a sentir que tinha a obrigação de salvá-lo. Manipularam suas emoções, deixando-a acreditar que eu era frio e insensível em comparação com a alma sensível de Ed. Depois que minha tia foi embora, fiquei sentado naquele café por horas, revisando fotos antigas da família no meu celular e vendo tudo sob uma nova perspectiva. Todas aquelas férias em família em que Ed escolhia o destino, todas as vezes que minhas conquistas foram minimizadas para não deixá-lo se sentir mal, tudo fazia sentido agora. Não era apenas favoritismo, eles estavam desesperadamente tentando proteger sua mentira. Decidi confrontar meus pais com essas informações. Quando cheguei à casa deles, inicialmente tentaram negar tudo, mas, ao mostrar as cópias dos documentos de adoção que minha tia me entregou, eles desabaram. Minha mãe começou a chorar histericamente, implorando para que eu não contasse a Ed. Meu pai apenas ficou sentado, parecendo derrotado, até finalmente admitir tudo. Confessaram que incentivar Sarah a se aproximar de Ed não era só sobre a felicidade dele. Eles estavam aterrorizados com a possibilidade de ele descobrir sobre a adoção durante os preparativos do meu casamento. Achavam que, se ele fosse o único a se casar, poderiam controlar a narrativa e manter seu segredo seguro. Eles realmente acreditavam que estavam protegendo tanto Ed quanto eu ao orquestrar toda essa situação. No dia seguinte, Sarah entrou em contato usando o telefone de um amigo em comum. Ela tinha descoberto sobre a adoção pelos meus pais, que tiveram um colapso e contaram tudo a ela. Sarah disse que se sentia horrível por sua parte nesse desastre e alegou que só se aproximou de Ed porque meus pais a convenceram de que eu estava traindo ela. Eles mostraram capturas de tela editadas de conversas com uma ex-namorada, que mais tarde descobri terem sido criadas usando um telefone antigo meu, para fazê-la acreditar que eu era infiel. Sarah disse que queria se encontrar para explicar tudo, afirmando que havia sido manipulada pelos meus pais e que queria corrigir as coisas. Respondi dizendo que, embora entendesse que ela foi manipulada, ela ainda era uma adulta que escolheu acreditar em mentiras sobre mim sem nunca me perguntar diretamente. Pedi que nunca mais me procurasse e bloqueei o número do amigo que ela usou. Ainda não decidi o que fazer com essa informação. Parte de mim quer expor tudo apenas para ver a fachada perfeita deles desmoronar, mas outra parte se sente estranhamente alheia a tudo isso. Essas pessoas não são mais realmente minha família. São apenas pessoas que mentiram para mim minha vida inteira. Atualizarei novamente se algo significativo acontecer, mas, por enquanto, estou focado em fechar a compra da minha nova casa e seguir em frente com minha vida. Atualização. A situação explodiu de maneiras que eu nunca esperei. Tudo desmoronou no último fim de semana, no que deveria ser a festa de noivado de Ed e Sarah. Eu não fui convidado, obviamente, mas soube de tudo pela minha tia Lisa, que testemunhou o ocorrido. Aparentemente, minha prima Emma bebeu demais na festa e começou a falar com Ed sobre genética familiar. Ela mencionou algo sobre como era engraçado ele ser o único loiro na família. Quando Ed ignorou, Emma, que não fazia ideia do segredo da adoção, comentou casualmente: "Bem, isso faz sentido, já que você é adotado." A sala inteira ficou em silêncio. Ed olhou para nossos pais, esperando que eles negassem, mas as expressões deles disseram tudo. Ele começou a exigir respostas ali mesmo, na frente de todos os convidados. Meus pais tentaram levá-lo para outro cômodo, mas ele se recusou a sair. Foi então que tudo veio à tona. Meu pai, provavelmente percebendo que não havia mais como esconder, admitiu que eles o adotaram quando ele tinha 2 anos. Ed perdeu completamente o controle. Começou a gritar sobre como toda a vida dele tinha sido uma mentira. Durante o surto, ele revelou mais segredos familiares que eu desconhecia. Descobri que meus pais não estavam apenas pagando pela terapia dele, mas sustentando-o financeiramente por completo. Eles estavam pagando o aluguel do apartamento de luxo que ele dizia poder bancar com seu negócio de sucesso. Estavam cobrindo suas faturas de cartão de crédito, pagamentos de carro e até mesmo suas dívidas de jogo. Meu pai admitiu que haviam feito uma segunda hipoteca na casa no ano passado para cobrir os $200.000 que Ed perdeu em jogos clandestinos de pôquer. Enquanto isso, sempre me diziam que eu precisava aprender independência financeira e recusaram ajudar com a faculdade porque isso construiria caráter. Trabalhei meio período durante a faculdade e fiz empréstimos estudantis enquanto eles financiavam o estilo de vida extravagante de Ed. Sarah, que estava na festa, ficou chocada com essas revelações. Segundo minha tia, ela não fazia ideia dos problemas de jogo de Ed ou que ele estava basicamente vivendo às custas dos meus pais. Ela acreditava que ele era um empresário bem-sucedido que havia construído tudo sozinho. Quando Ed começou a gritar que todos tinham mentido para ele, deixou escapar que só tinha se interessado por Sarah porque nossos pais o convenceram de que ter uma parceira estável ajudaria sua imagem e facilitaria para que eles continuassem sustentando. Ed acabou destruindo o local da festa. Virou mesas, quebrou a porcelana cara que nossa mãe trouxe para a ocasião e jogou o bolo de noivado na parede. Quando meus pais tentaram acalmá-lo, ele os empurrou, pegou as chaves do carro do meu pai e saiu furioso.
Ele desapareceu por 3 dias. Ninguém sabia onde ele estava. Nossos pais chegaram a registrar um boletim de desaparecimento, mas a polícia encontrou o celular dele jogado em uma lixeira de posto de gasolina. Durante esses 3 dias, meus pais descobriram que Ed havia estourado todos os cartões de crédito deles. Ele fez saques em dinheiro e grandes compras em vários cassinos, deixando-os com mais de $100.000 em novas dívidas. Ed finalmente apareceu ontem, mas não voltou para casa. Em vez disso, enviou uma mensagem em grupo para a família anunciando que estava cancelando o casamento porque precisava se encontrar e lidar com seu trauma. Ele culpou nossos pais por arruinar sua vida com mentiras, culpou Sarah por não ser compreensiva o suficiente com sua jornada emocional e, de alguma forma, me culpou por não ter contado a ele sobre a adoção, mesmo que eu só tenha descoberto recentemente. Sarah tem tentado me contatar incessantemente desde a festa. Ela continua enviando e-mails, já que está bloqueada em todos os outros lugares, dizendo que não sabia de nada disso e que cometeu um grande erro ao escolher Ed. Ela afirma que agora percebe que nossos pais a manipularam e quer me explicar tudo. Eu não respondi. A família está completamente dividida agora. Alguns parentes, especialmente do lado da minha mãe, estão me culpando por tudo. Dizem que, se eu tivesse ficado quieto sobre a adoção e pago pelo casamento como um bom irmão, nada disso teria acontecido. Outros, que sempre observaram o favoritismo dos meus pais em relação ao Ed, suas vidas inteiras finalmente estão vendo a verdade sobre seu comportamento tóxico. Meus pais estão com sérios problemas financeiros. O banco está ameaçando executar a hipoteca da casa deles porque eles atrasaram várias parcelas enquanto tentavam lidar com a última onda de jogos de azar de Ed. Eles tentaram me alcançar através da minha tia Lisa, insinuando que, como eu causei a situação ao expor os segredos da família, deveria ajudá-los financeiramente. Disse a minha tia para avisá-los de que, para mim, eles estão mortos. Estou ouvindo rumores de que Ed foi visto em vários cassinos em Las Vegas, mas, honestamente, não me importo mais. Meus pais fizeram sua escolha anos atrás, quando decidiram priorizar os sentimentos do filho adotivo em vez de ter um relacionamento honesto com qualquer um de seus filhos. Agora eles podem lidar com as consequências. Atualizarei novamente se algo significativo acontecer, mas, no momento, estou focado em finalizar a compra da minha nova casa e seguir em frente com minha vida. Terceira atualização, final. Esta será minha última atualização. Muitas coisas aconteceram nos últimos meses, e acho que é hora de encerrar esse capítulo da minha vida permanentemente. Meus pais perderam a casa no mês passado. O banco finalmente executou a hipoteca depois que eles não conseguiram manter os pagamentos. Tentaram de tudo para salvá-la, até mesmo tentaram fazer mais empréstimos, mas o crédito deles estava destruído por todas as dívidas que assumiram por causa de Ed. Quando perceberam que não tinham mais opções, apareceram na minha casa nova sem aviso, chorando sobre como não tinham para onde ir. Falaram sobre como sacrificaram tudo pelos filhos e disseram que era meu dever, como filho, ajudá-los em um momento de necessidade. Nem os deixei entrar. Falei com eles pelo sistema de câmeras de segurança e pedi que fossem embora antes que eu chamasse a polícia. Eles ficaram 2 horas no carro, na minha entrada, provavelmente pensando que eu cederia, mas não cedi. Finalmente foram embora quando comecei a discar para o 911. Agora eles estão morando com a irmã da minha mãe, não a tia Lisa, mas a outra, que sempre incentivou o comportamento deles. Ed finalmente voltou depois de ficar sem dinheiro em Las Vegas. Ele perdeu mais $80.000 nos cassinos usando cartões de crédito que tirou em nome dos nossos pais. Em vez de mostrar qualquer remorso, ele foi direto aos nossos pais exigindo mais dinheiro. Disse que tinha um sistema infalível para recuperar tudo se eles lhe dessem mais uma chance. Quando disseram que não tinham mais nada a oferecer, sem casa, sem economias, sem crédito, ele cortou completamente o contato com eles. Sarah tem sido incansável em tentar me contatar. Apareceu na minha casa 3 vezes. Na primeira, não atendi a porta. Na segunda, ela tentou me esperar voltar do trabalho, mas meu novo sistema de segurança me alertou que alguém estava na minha propriedade, então chamei a polícia e ela foi removida. Na terceira vez, deixou uma carta de 10 páginas na minha caixa de correio explicando como foi manipulada pelos meus pais e Ed e como percebeu que eu era o certo o tempo todo. Eu joguei a carta fora sem ler. Agora estou focado em mim e no futuro que estou construindo. Esse capítulo terminou, e não pretendo olhar para trás. Alguns membros da família ainda tentam me culpar para que eu ajude meus pais. Eles continuam dizendo coisas como, eles podem ter cometido erros, mas ainda são seus pais, e a família deve se apoiar em tempos difíceis. Bloqueei a maioria deles, exceto a tia Lisa. Ela foi a única que ficou ao meu lado durante tudo isso e realmente me ajudou a processar muitos dos traumas da minha infância. Meu relacionamento com a tia Lisa ficou mais forte. Há cerca de um mês, ela me apresentou a filha de uma amiga dela, Maria. Estamos levando as coisas com calma, mas ela é completamente diferente de Sarah. Maria tem uma carreira bem-sucedida, vem de uma família saudável e, o mais importante, acredita em comunicação direta em vez de joguinhos. Meus pais ainda tentam me contatar de diferentes números e e-mails. Eles até começaram a enviar mensagens por meio de colegas de trabalho.
Toda vez, há uma nova história sobre como mudaram e perceberam seus erros. Na semana passada, enviaram um e-mail em grupo para toda a família dizendo que estavam fazendo terapia e queriam curar os laços familiares. Eu sei que é apenas mais uma tática de manipulação porque eles precisam de dinheiro. A vida está realmente boa agora. Consegui uma grande promoção no trabalho, minha nova casa está completamente mobiliada e estou planejando abrir meu próprio negócio de consultoria em investimentos no próximo ano. Às vezes, penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se meus pais tivessem sido honestos desde o começo, mas então me lembro que suas mentiras me ajudaram a enxergar sua verdadeira natureza. A família está irremediavelmente destruída, mas estou em paz com isso. Aprendi que, às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que sejam da sua família. Construí uma nova vida sem o drama deles e nunca olharei para trás. Quero agradecer a todos que me apoiaram durante essa jornada. Seus comentários me ajudaram a permanecer firme quando duvidei de mim mesmo. Esta será minha última atualização. É hora de fechar esse capítulo completamente e focar no meu futuro. Bom, esse foi o relato de hoje. Até o momento, essa história não tem continuação. Se você quiser ver mais histórias como essa, basta seguir o perfil.